Beleza. Foi, né? Agora foi. Então, vamos lá. Lesões do joelho. Pessoal, lesões de joelho são lesões aí comuns na ortopedia, né? Hoje tem que fazer ortopedia, já tem as subespecializações, aí tem do joelho. Lesão do joelho, uma lesão muito comum, né? Dos esportistas e até aqueles esportistas aí de fim de semana, né? São lesões comuns aí de entorse, trauma no joelho. Então, a gente vai falar um pouco das contusões no joelho, lesões musculares, que são comuns, as lesões ligamentares, as lesões meniscais, lesões condrais e lesões tendinosas. E aqui a gente fala do aparelho extensor, principalmente o tendão do quadríceps e o tendão patelar. Vou mostrar um pouco de luxações também, tá? Lembrando um pouco da anatomia, articulações do joelho. Articulação patelo-femoral, nós temos duas, patelo-femoral e articulação tíbio-femoral. A patela é o maior osso sesamoide, ela articula somente com o joelho, né? Importante no mecanismo extensor do joelho, né? A patela é importante, a gente já viu na fratura de patela a importância dela, e ela articula somente com o fêmur. E a articulação tíbio-femoral, os dois côndilos femorais, né? Articulando aí com a tíbia, origem e inserções de ligamentos, principalmente os ligamentos cruzados e os ligamentos colaterais, tanto medial quanto lateral, né? Então, assim, essas são as duas articulações aí do joelho. Um pouco da anatomia, a vista anterior do joelho, que é o ligamento cruzado anterior, lá atrás o ligamento cruzado posterior, a gente vai falar das lesões de cada um deles. Aqui o menisco lateral, menisco medial, tá? Aqui a vista posterior, ligamento cruzado, menisco, ligamento colateral lateral, que o ligamento colateral medial. Os compartimentos patelo-femoral, a gente já falou, tíbio-femoral medial e tíbio-femoral lateral. São 3 compartimentos no joelho, com 2 articulações. A gente vai falar muito disso daqui, é importante que vocês entendam, porque as deformidades do joelho, a gente tem sempre um alinhamento tíbio-femoral. Qualquer alteração nesse alinhamento, você tem que suspeitar de lesão ou por fratura ou lesão ligamentar, que cria uma instabilidade desse alinhamento. Eu vou mostrar para vocês. O ângulo Q é um ângulo que tem que ter de 6 a 7 graus. Quando ele tem menos do que isso daqui, ele tem um geno valgo. Quando ele tem mais do que isso, ele tem um geno varo. Eu vou mostrar na figura, vocês vão entender melhor. Joelho anatomicamente normal, a sustentação do peso é distribuída entre os 2 compartimentos. Varo e valgo, quando você tem uma deformidade. É mais ou menos isso daqui, ó. O ângulo Q. O que é o ângulo Q? O ângulo Q, ó, você traça uma linha da crista ilíaca, lá na crista ilíaca, passando pelo terço médio do colo, ó, indo até a linha média da patela. Depois você traça uma linha média na patela, na crista ilíaca, e você vai ter esse ângulo. Quanto maior o ângulo, a gente sabe que esse ângulo Q aqui a gente tem que ter de 6 a 7 graus, que é o normal, tá? Quando você tem um ângulo maior do que 7 graus, vamos botar que tem aqui 10 graus, você tem um geno valgo, essa perna está em valgo. Ó, ela está em valgo. Quando você tem um ângulo menor que 6 ou até negativo, você tem um fêmur em varo. Tá? Entendido isso daqui? Vou ficar em prova, hein, pessoal? Ângulo Q. Tá? Então, quando você tem alterações ligamentares ou alguma alteração
articular do joelho, que cria uma instabilidade, você vai ter alteração desse ângulo Q. Ou ela pode ser uma angulação definitiva, ou ela pode ser temporária, só na hora do exame. O paciente fez uma ruptura do ligamento colateral medial. O ângulo Q dele está normal no raio-x. Quando você faz um movimento de teste desse ligamento, você vai ter um aumento desse ângulo Q, e você vai forçar o geno valgo. Então, você tem uma instabilidade nesse joelho. É importante o ângulo Q. Aqui a anatomia vista. Professor, Oi. você pode só repetir, por favor, que eu não entendi? Quando é maior que 6 ou 7 graus, é geno varo? Quando a gente sabe que o ângulo Q é de 6 a 7 graus. É isso daqui. Tá? Vamos botar que ele tem 6 a 7 graus. Porque a perna é fisiologicamente valgo. Ela é levemente em valgo. Tá? Isso aqui é uma perna normal. Se você avaliar o ângulo Q, ele está um pouco em valgo. Valgo é quando o joelho se aproxima da linha média do corpo. Isso é o valgo. O varo é quando a interlinha do joelho se afasta da linha média do joelho, do corpo. Então, ele tem um varo, é aquela perna em varo, arqueada. Tá? Imagina a perna arqueada aqui, é o varo, geno varo. Então, quando você tem uma diminuição desse ângulo Q, ou até um ângulo negativo, você tem varo. Quando você tem aumento do ângulo Q, você tem valgo. Entendido? Entendi. Obrigada. Entendeu mesmo? Entendi. Eu estava pensando ao contrário. Agora entendi. O varo é quando a perna é arqueada. Varo. Aqui é valgo, quando ele se aproxima da linha média do corpo. Tá? E nesse caso aí, professor, ele causa uma instabilidade no ligamento lateral? Não. Quando é valgo? Não. Aqui, ó, a gente sabe que fisiologicamente é ligeiramente valgo. Quando você tem, vamos supor que você tem uma ruptura do ligamento colateral medial, aqui. E aí, quando você faz o teste do valgo, que você empurra o joelho, você segura o joelho na parte lateral e força o valgo. Quando ele está rompido, a gente vai ver nas lesões de ligamento. Quando ele está rompido, o que você vai ter? Um aumento desse ângulo Q. Ele vai aumentar, porque você vai forçar, aqui vai abrir, porque está rompido. Então, quando você tem um aumento desse ângulo Q, você tem um aumento do geno valgo e provavelmente uma instabilidade desse joelho. Entendido? Entendi. Eu achei que era ao contrário, se levava a instabilidade para o outro lado. Mas é medial mesmo, né? Quando você quer testar o ligamento colateral medial. Quando você quer testar o ligamento colateral lateral, você forçar ele tiver rompido aqui, você vai forçar o varo. E aí você vai ter uma negativação desse ângulo, uma diminuição desse ângulo. Se ele abaixar de 5, 6 graus, você tem uma patologia, provavelmente uma instabilidade lateral desse joelho, porque você mudou o ângulo Q. Beleza. Entendi. Valeu. Vamos lá, vamos seguir. Aqui é uma parte da anatomia, o fêmur, aqui uma vista do fêmur, aqui uma vista superior da tíbia, e que a gente consegue visualizar os dois meniscos. O que é o menisco? É uma estrutura cartilaginosa, a gente vai falar deles à frente, que serve como amortecedores, diminui o impacto dos côndilos, do côndilo femoral com a tíbia. Certo? É uma estrutura cartilaginosa que tem aqui entre os dois côndilos. Vamos falar especificamente de cada um deles. Anatomia, ligamento cruzado, nós temos ligamento cruzado anterior, que controla o deslocamento anterior da tíbia sobre o fêmur.
Se a gente não tivesse um ligamento cruzado anterior, o que ia acontecer? Você ia puxar essa tíbia no fêmur, ela ia vir embora, ia ter uma instabilidade anterior. Se você não tem o ligamento cruzado posterior, quando você empurra a tíbia lá para trás, ela ia embora. Então, você tem uma instabilidade posterior desse joelho. Então, o ligamento cruzado anterior ele controla o deslocamento anterior da tíbia sobre o fêmur e o cruzado posterior, o deslocamento posterior da tíbia sobre o fêmur. Vocês vão entender na frente. Os ligamentos colaterais, tanto medial quanto lateral, para a gente estabilizar medialmente ou lateralmente, para a gente evitar ou valgo ou varo, senão a perna ia ficar ora em valgo, ora em varo, se a gente não tivesse os ligamentos colaterais. E a parte muscular, nós temos os quadríceps, que participa da extensão aí do joelho, os bíceps, semitendinosos, semimembranáceos, que participam da flexão do joelho, o gastrocnêmio, que auxilia também na flexão, e a pata de ganso, que é o grácil sartório semitendinoso, também responsável na flexão do joelho. Tá? Então, são estruturas que a gente vai falar detalhadamente cada uma delas. Aqui, ó, só para lembrar, o cruzado posterior, uma vista posterior aqui do joelho, menisco medial e lateral, desculpa, pessoal. Menisco medial, menisco lateral, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Vista anterior, cruzado anterior, cruzado posterior lá atrás, menisco medial, menisco lateral, colateral, lateral, colateral medial. Dúvida até aqui? É importante vocês entenderem isso daqui, fica mais fácil. Beleza, professor. Ó, aqui a parte muscular, aqui a pata de ganso, que normalmente falam, né? Que é a pantancerina, que são os tendões semitendinoso, o grácil sartório, prendendo aqui logo na parte medial da tíbia, né, participando da flexão do joelho. Aqui o mecanismo extensor, que é o quadríceps, o patelar, enfim, só uma parte da musculatura aqui do joelho. Vista posterior, ó, sartório, desculpa, o gastrocnêmio. Aqui, importante a gente sempre se preocupar da estrutura vasculo-nervosa na região posterior do joelho. Então, qualquer procedimento cirúrgico do joelho, a gente tem que sempre se preocupar que está passando um feixe vasculo-nervoso na região poplítea, né? E a gente vai começar a falar agora dos ligamentos propriamente dito. Vamos falar primeiro dos ligamentos colaterais, depois os cruzados, tá? E depois as lesões de menisco. Ligamento colateral. Elas podem se romper parcialmente ou se romper completamente, né? Lesão do ligamento colateral pode estar associada à lesão de ligamento cruzado. São comuns em atletas e adultos jovens. O colateral medial é o mais lesado, é verdade. As lesões do ligamento colateral medial são mais comuns, tá? Professor, mas ele chegou lá, torceu o joelho, estava jogando bola, o joelho dele prendeu, a perna dele prendeu, o cara caiu em cima do joelho dele. Eu testei lá, só tem uma lesão do ligamento colateral. Vocês vão ver, a gente vai falar durante a aula aqui, que as lesões do joelho, na maioria das vezes, elas são muito complexas. Quando você pegar um paciente, ele tem toda a história clínica de que ele rompeu um ligamento colateral, o cara caiu no meio do joelho dele, a perna dele ficou presa, o cara caiu em cima do joelho dele, provavelmente ele rompeu o ligamento ou colateral medial ou lateral. Você tem que fazer todos os testes, porque ela vem sempre associada a lesão de ligamento cruzado, a lesão de menisco, às vezes uma fratura associada, tá?
a classificação do ligamento colateral conforme as lesões. A gente pode ter uma lesão em grau 1, que ela só fez um estiramento desse ligamento, ele não arrebentou. Costumo dizer que é igual elástico quando ele está novo. Você pega um elástico novo, ele está forte. Quando você estica ele todo, isso volta, ele já perdeu aquela força que ele tinha, mas ele não arrebentou, certo? Ele fez um estiramento desse ligamento. Grau 2, ele faz uma ruptura parcial das fibras dele, e o grau 3 é quando ele rompe completamente. Vocês vão vendo aqui, ó, que é um tipo de lesão. Ó. O paciente está em pé, correndo, jogando bola aqui no futebol americano, a perna dele está travada e o cara caiu sobre o joelho dele. Qual a lesão mais comum aqui? O que ele vai forçar? Ele caiu na parte lateral do joelho e vai abrir essa parte medial desse joelho. Então, a chance dele romper o ligamento colateral medial é muito grande, como aconteceu aqui. Ó. Ele caiu na parte lateral e rompeu esse ligamento. Tá? Então, aqui, ó, esse é o mecanismo de trauma. Aqui ele caiu na parte lateral para medial. Se ele caísse daqui de medial para lateral, provavelmente ele ia romper o colateral lateral. Tá? E esse aqui é o teste que eu falei. Ó. Você segura o joelho, o paciente chegou, ele chega com muita dor na região medial desse joelho, edemaciado, né? Uma impotência funcional importante do joelho. Quando você apoia aqui a parte lateral e força o valgo, a gente vai mudar o ângulo Q. Você vai o quê? Aumentar esse ângulo Q porque tem uma instabilidade aqui. Esse joelho, essa perna vai abrir. Vai abrir aqui, da tíbia para baixo, ela abre, ela vem para cá. Porque rompeu o colateral medial. Tá? A gente chama de teste de estresse. Mecanismo de trauma. Trauma em varo, lesão do ligamento colateral lateral. Trauma em valgo, lesão do ligamento colateral medial. Trauma em valgo é esse aqui, ó, forçou o valgo do paciente, ele rompeu o colateral medial. Trauma em varo é porque está forçando o varo. Se fosse o carinha que tivesse desse lado aqui, caindo aqui, ele ia forçar o varo. É trauma em varo. Qual o ligamento que ele vai romper? Colateral lateral. Ó, trauma em varo, lesão do ligamento colateral lateral. Trauma em valgo, que é aquela figura anterior, lesão do ligamento colateral medial. Quadro clínico, dor na face interna ou externa do joelho. Aí depende do colateral. Se é o colateral medial, face interna. Se é o colateral lateral, face externa do joelho. Impotência funcional, hemartrose. O que é hemartrose, pessoal? Sangramento, sangue dentro dessa articulação. Porque esse ligamento é vascularizado. Quando ele rompe, tem sangramento, ele sangra. E esse sangue vai para dentro da articulação. Tá? Então, você tem uma hemartrose, você avalia, palpa aquele joelho ali, você vê que ele está muito edemaciado. Às vezes, a gente chama de choque patelar. Você aperta a patela, ela está flutuando, você vê que tem líquido ali. Tá? E marcha muito dificultada porque está instável aquele joelho. Hemartrose, isso é uma artrocentese, faz uma agulha para ver se tem sangue dentro dessa articulação. Tá? Aqui, ó, você vê que ele rompeu o ligamento cruzado anterior aqui nessa figura. Aqui está associado a uma fratura. Mas ele não rompeu nenhum ligamento, tem uma fratura. Por isso que nos exames, vocês vão ver, sempre fazer um raio-x do joelho. Mas, professor, ele só torceu o joelho, ele falou para mim que ele não levou trauma nenhum. Mas tem que ser feito o raio-x. Porque, às vezes, vem fratura associada, às vezes, fratura por arrancamento. Porque os tendões aqui são muito fortes. A parte muscular
do joelho é muito forte. E, às vezes, ele faz arrancamento, faz fratura por arrancamento, e, às vezes, não entorce. Tá? A história clínica é sempre muito importante. O paciente vai relatar: professor, eu estava correndo, parei a bola, o cara veio e caiu por cima do meu joelho, bateu na parte lateral aqui, torceu meu joelho todo. Ou caiu na parte interna do meu joelho. Ou meu pé travou, eu fui girar, a perna agarrou, meu corpo rodou em cima do meu joelho, eu estou com uma dor insuportável. Enfim, tudo isso vai te ajudar no diagnóstico da lesão, tá? E exame físico. E a gente vai passar pelos testes. Teste de estresse de ligamento colateral, teste ou bocejo articular, que a gente chama, que é mais ou menos isso daqui, ó. Aquilo que eu mostrei lá atrás. Aí o paciente chegou com uma dor em região medial do joelho, com muita dor, uma instabilidade desse joelho. Você vai fazer o teste do bocejo, ou teste de estresse. Quero testar o ligamento colateral medial. Vou forçar um gênio valgo. Vou puxar essa tornozelo, a perna para o lado de fora e empurrar esse joelho para o lado de dentro, para eu tentar forçar a abertura dessa articulação. Quando ele não está rompido, ele não abre. Mas se ele romper o ligamento colateral medial, o que vai acontecer? Isso aqui vai estar instável, ele vai abrir esse joelho aqui, vai ter a gente chama de bocejo articular. Tem uma abertura, uma fenda aqui, porque é um bocejo articular. Você sente ele abre e fecha, ele abre e fecha, ele está instável. Tá? A gente chama de estresse ou bocejo articular. Professor, oi. Quando tiver só um estiramento, também vai ter o teste positivo? Não, quando tiver só o estiramento, obrigado. Quando tiver só o estiramento, ele tem muita dor, mas você não vai conseguir ver o bocejo articular. Tá? Ele tem dor, mas ele está estável ainda. Quando ele está rompido totalmente, ele tem um bocejo articular. E aí você vai, além da dor, você vai ter o bocejo articular. Tá? Aí fala, professor, mas quando ele tiver parcialmente, não vai ter o bocejo, mas você vai ver que está alterado. E é sempre o que eu falo, não é vergonha nenhuma você pegar, pô, deixa eu examinar o seu outro joelho. O paciente fala assim, cara, doutor, é estranho, pô, não tem nada do outro jeito, o cara quer examinar meu joelho. Te ajuda no diagnóstico, é comparativo. Avalia o outro joelho, faz o mesmo teste. Pô, ele não tem essa instabilidade. Não vejo bocejo no joelho dele, pô, mas o ângulo está muito maior do que o normal. Está instável esse joelho. Aí você vai partir para os exames complementares. Vou fazer uma ressonância para ver se rompeu, se não rompeu. Tá? Tem lesões que são clássicas. Você vai chegar e vai mexer, o joelho está quase que... Chega na parte, quase que ele dobra aqui para a parte lateral. Você vê que ele está totalmente arrebentado. Tem uns que você vai ficar na dúvida mesmo. Às vezes não é bem esclarecedor no exame físico. O exame físico vai te dar um direcionamento. E aí você parte para o exame complementar. Dúvida? E aí aqui, ó, exame radiológico, raio-x do joelho, AP e perfil. Aquilo que eu falei para vocês, sempre fazer o raio-x. Ah, mas a história dele não tem trauma, professor. Ele teve só um torce. Tem que fazer o raio-x? Tem que fazer o raio-x. Porque vocês vão ver que lesões de ligamento cruzado, por exemplo, posterior, tem muita fratura por arrancamento. O cara só torceu o joelho. Tá? Então, sempre fazer o raio-x. Raio-x em AP com estresse, valgo e varo, hoje em dia quase não faz mais isso. Não sei se tem a figura aqui, tem. Antes, a gente, quando não tinha ressonância, a gente testava a instabilidade, você botava uma almofada no pé e puxava uma faixa e tentava forçar o valgo. E aí, quando ele estava instável, você vê que estava muito mais instável o joelho esquerdo aqui do que o direito. Você testar o colateral medial, fazer um raio-x em AP, você ia ver bocejo articular no raio-x
Hoje em dia, a gente não faz mais isso, só para questão aí de curiosidade. E aqui você testava o colateral lateral, amarrava um cinto ou uma faixa, forçava o varo e fazia um raio-x. Raio-x de estresse em varo, estresse em válvula. E aí você via isso daqui, ó, bocejo articular. O bocejo articular é isso daqui, ó, uma abertura da articulação. No exame físico você vê que faz uma abertura mesmo intraarticular. Isso é um bocejo articular. Você vê que aqui está muito mais aberta do que aqui. O paciente, esse exame aqui no raio-x, ele está forçando um valgo. A mão do examinador está aqui, forçando um valgo. Aqui a fíbula, a parte lateral. E aí o examinador força um valgo e pede para fazer um raio-x. Aí você vê a alteração da superfície articular. Ó. Dúvida aqui, professor? Oi. Você consegue pegar no ambulatório essas classificações? Quais são as mais comuns daquelas 3 ali? Porque geralmente a pessoa sente um desconforto, evita ficar indo no médico procurar, e aí quando você chega para você, geralmente, né, tem alguma lesão já grave, enfim. Quando você pega a lesão grave, normalmente é a forma aguda, cara. O paciente é levado à emergência quando ele rompe, porque a dor, primeiro, que é muito intensa, há um sangramento, há uma hemoartrose enorme, o paciente tem muita dor. Aí você consegue pegar só na emergência, o grau 3, que quando ele rompeu totalmente. Quando ele chega lá no seu consultório, que ele já foi atendido, normalmente já fizeram o diagnóstico lá, porque é muita instabilidade. O que você vai pegar normalmente no ambulatório é o grau 1 e grau 2, que é um estiramento ou uma rotura parcial, tá? Porque tem uma instabilidade, o paciente tem dor, e aí você não consegue, na maioria das vezes, fazer um diagnóstico só no exame físico, a não ser o grau 3, que dá um bocejo muito grande. Aí você fecha o diagnóstico com ressonância. Beleza. Beleza? Tratamento. Grau 1 e 2, tratamento conservador, né? Ali é só fazer uma imobilização, parar aquele elástico que esticou ou que ele rompeu só algumas fibras dele. Você vai parar aquele joelho, vai botar um aparelho engessado ali ou um imobilizador 3 a 4 semanas para aquilo ali cicatrizar e depois você vai caminhar ali a fisioterapia para ir ganhando força e elasticidade novamente daquele ligamento. No grau 3, ele rompeu, aí não tem jeito, você tem que suturar. Oi. Quanto tempo de imobilização? De 3 a 5 semanas. Normalmente eu deixo 4 semanas. Fico no meio termo aí. Tá? E no grau 3, pessoal, tratamento cirúrgico, arrebentou. Tem que ali suturar. Tá legal? Entenderam ali as lesões de ligamento colateral medial, lateral, teste do bocejo ou teste de estresse, não tem muito segredo, tá? Lesão do ligamento cruzado anterior. Essa é a lesão mais comum do joelho. Lesão comum do esporte, do futebol, basquete. Sempre, ó, pode estar associada a outras lesões. Joelho, você tem que fazer todos os testes. Lesão de menisco, lesão de colateral medial, lesão de cruzado. Mecanismo do trauma do cruzado anterior. Hiperextensão do joelho. Rotação externa com valgo. Essa é a mais comum. O paciente prendeu o joelho, o cara caiu, está na parte lateral da perna dele, está fazendo um valgo, e aí o corpo dele ainda gira, faz uma rotação externa, ele roda. Normalmente, no futebol, no jogador de vôlei, quando ele faz a queda, que ele salta para fazer o bloqueio lá, que ele cai, a perna dele gira, o cara que está no bloqueio ali do lado dele desequilibra, cai em cima dele, e aí ele faz um valgo e roda com esse joelho preso, com o pé preso no chão, ele roda e faz o valgo. Normalmente,
é o mecanismo de lesão do trauma aí do ligamento cruzado anterior. Tá? Salto com desaceleração brusca. Ó, isso daqui, ó, é o joelho, rotação, ó, tá prendendo o joelho, faz uma rotação externa e valgo. Comum no futebol, né? Joga a bola aí. Quadro clínico bem parecido com o colateral, muita dor, muita impotência funcional, hemartrose. Hemartrose, que a gente está falando de alguma estrutura que rompeu e sangrou, tá? Marcha muito dificultada. Diagnóstico, história clínica, sempre é importante. Exame físico, e aí que são 2 outros tipos de teste, eu vou mostrar. Teste de Lachman e o teste da gaveta anterior. E o exame radiológico, sempre o raio-x, API perfil e ressonância nuclear magnética, hoje é o exame de escolha para a gente fechar o diagnóstico. Teste de Lachman, pessoal. O que é isso? Você segura a coxa do paciente, com ele uma flexão de 20 graus, e você tenta puxar essa tíbia para frente. A gente viu lá atrás que o ligamento cruzado anterior, ele estabiliza para que a tíbia não vá para a parte anterior, estabiliza a tíbia no fêmur. Quando você rompe o cruzado anterior, o que acontece? Quando você puxar essa tíbia, ela vai subir, ela vai vir embora aqui para frente. Porque você rompeu o ligamento cruzado anterior. Isso aqui é uma imagem de uma videoartroscopia. Está rompido aqui. Esse é o teste de Lachman. E esse é o teste da gaveta anterior. Esse aqui, ó, é o mais fácil ainda de fazer. Você bota o paciente de decúbito dorsal, faz uma flexão a 45 graus. Eu, particularmente, vou e sento no pé do paciente, agarro ali na tíbia e puxo ela para frente. Quando ele está rompido, você tem um bocejo articular anterior. Você vai ver a tíbia indo para frente e voltando, indo lá na frente e voltando. Faço, professor, mas eu estou na dúvida. O que vai ter que fazer, pessoal? Senta no joelho que não machucou. Deixa eu ver o seu outro joelho. Senta no joelho e puxa. Você vai ver que aquele joelho que não rompeu está firme. Você tenta trazer a tíbia dele, ela está firme. Aí você volta lá no joelho que você está com dúvida, senta no pé dele e puxa. Vai ver que ele vai vir aqui na frente. Opa, esse joelho tem uma instabilidade anterior. Instabilidade anterior do joelho, eu tenho que pensar em ligamento cruzado anterior. Teste da gaveta positivo. Dúvida? Aí, no caso, professor, o bocejo aí vai ser... Anterior. Anterior. Vai ser essa fosse que está aí tá perto do dedo, né? Acima do dedão aqui, olha. Isso. No tendão patelar, na verdade, vai ser que no tendão patelar, você vai ver o tendão patelar fazendo um buraco. Você puxa ele afunda, porque a tíbia veio para frente. Quando você testa o ligamento colateral, por exemplo, medial, o bocejo é lá na parte medial do joelho, na linha média lá. No cruzado anterior, você tem um bocejo anterior aqui, ó, logo aqui no tendão patelar. Certo? Ok, beleza. O teste de Lachman é mais ou menos o teste da gaveta, mas o da gaveta é mais fácil de fazer e eu particularmente gosto mais. Ele me dá uma segurança maior. É mais ou menos isso aqui, ó. Você empurra a coxa para trás e puxa a tíbia para frente. Quando você tem essa instabilidade, faço o teste de Lachman primeiro. Opa, está instável. Eu vou para da gaveta para me confirmar. Dobro mais esse joelho, sento no pé do paciente, seguro ali na tíbia e puxo. Mas é para vocês saberem que tem o teste de Lachman e o teste da gaveta anterior. Certo? Isso aqui é uma altura completa do ligamento, aqui a ressonância é mais complicado para vocês verem. O tratamento.
mais ou menos do colateral. Lesão parcial, tratamento conservador. Lesão completa, tratamento cirúrgico. Lembrando que o ligamento ele não vai se regenerar se o coto tiver. A gente sabe que são ligamentos muito fortes, então, quando ele arrebenta, fica uma diastase muito grande. E o cruzado, tanto o anterior quanto o posterior, são ligamentos muito curtinhos. E aí não dá para você suturar, você tem que fazer a ligamentoplastia, que eu vou mostrar para vocês. Na lesão parcial, aqui a gente fala o tratamento conservador é o mais usado. É lógico que paciente, e a medicina é bom senso, gente, pacientes de alta performance, atletas, né? O cara, ele está o joelho dele está trabalhando a 200 por hora sempre. Então, você pegou uma lesão parcial num jogador lá, igual o Fred do Fluminense, que faz gol e ele não pode ficar fora do Fluminense nunca. Você pegou uma lesão parcial, você vai operar porque ele vai romper aquele joelho, vai romper aquele ligamento. E aí, nesses pacientes de alta performance, é melhor você já partir para o tratamento cirúrgico. No paciente que ele bate uma bolinha de vez em quando, ele consegue parar, não posso parar de jogar bola por 2 meses, 3 meses aí tranquilo, ele vai ficar longe do trauma, exposição ao trauma, você consegue esse ligamento ali cicatrizar e tal, e ele tratar só conservadoramente. Quando ele rompe, pessoal, a gente chama de ligamentoplastia, o tratamento cirúrgico. Isso aqui é só uma ilustração para vocês entenderem. Você pode ser feito, você pega uma parte do tendão aqui, ó, patelar. São duas técnicas. Você pode fazer com tendão patelar. Eu já fiz muito com tendão patelar. Hoje em dia eu faço mais com semitendinoso. Tiro uma parte daquele tendão lá do flexor da perna e faço ele de tendão. Mas aqui, para vocês entenderem, aqui foi tirado um pedaço do tendão, terço médio do tendão patelar, certo? Veio aqui, fez um túnel aqui na tíbia, ele sai lá no joelho, faz um túnel no fêmur. Amarra ele aqui no fêmur, bota um parafuso aqui, e aí refez esse ligamento cruzado anterior com um tendão patelar, uma parte do tendão patelar. É assim que é a ligamentoplastia. Professor, mas esses profissionais de alta performance, se você fizer isso, ele continua conseguindo jogar em alto nível? Alto nível. Enfim, Hoje tem em desempenho? Dia, em 84, quando o Zico rompeu o ligamento cruzado, foi o primeiro jogador a fazer. Naquela época, não tinha videoartroscopia, certo? Então, você abria o joelho do paciente mesmo e fazia uma abordagem cirúrgica, é a mesma coisa. Fazia um túnel na tíbia, botou o tendão patelar, só que você fazia uma exposição articular, você traumatizava muito a articulação. E esses pacientes não evoluíam muito bem, como foi o Zico. A vida profissional dele perdeu aí uns 4, 5 anos de futebol dele, porque ele tinha feito uma rotura do cruzado. Naquela época não tinha videoartroscopia, era feito a céu aberto, que a gente chama. Então, você tinha muita lesão e não tinha um material muito específico para joelho, e aí você fazia muita lesão de cartilagem, você traumatizava muito essa articulação. Hoje em dia evoluiu muito com a videoartroscopia, você faz tudo pelos 2 portais, você faz um corte somente aqui no lado da TAT, do joelho, terço médio, para você tirar um pedaço do ligamento, que eu faço com ligamento semitendinoso. Aí você faz tudo por videoartroscopia, cara. Você faz 2 portais, passa um guia aqui por fora, fura, aí lá dentro você pega o ligamento, com outro guia você fura o fêmur,
e aí você bota um endobottom, que é um negocinho que você, quando você passa aqui no fêmur, ele já capota e fixa no fêmur. Enfim, evoluiu muito o tratamento cirúrgico das ligamentoplastia, onde você não faz muito trauma a céu aberto nas articulações. Então, os pacientes evoluem muito. Hoje tem muito jogador de futebol que já operou, às vezes já operaram 2 vezes o ligamento cruzado e estão aí jogando bola. Show? Lesão do ligamento cruzado posterior. Aqui é ao contrário do cruzado anterior. Ele não é muito comum, existe, mas o mais comum é o ligamento cruzado anterior. Ele estabiliza a tíbia posteriormente no joelho, né? Quando ele rompe, você empurrar a tíbia, ela vai lá para trás do joelho. Ele é muito comum em acidente automobilístico e moto, são traumas de alta energia, é um ligamento que ele tem pouca mobilidade, então ele rompe com menos frequência que o ligamento cruzado anterior, até porque ele é mais curto ainda que o cruzado anterior. Ocorre nas lesões de esporte, corrida, salto de arremesso de peso, futebol. Pode ocorrer? Pode. Mas é mais comum em acidente hoje de automóveis e moto. Por quê? Por causa disso daqui, olha. A gente pega muito acidente automobilístico ou de moto, o cara vai com o joelho no chão ou o joelho no painel e aí, olha, ele empurra a tíbia lá posterior e rompe o cruzado posterior. Às vezes ele rompe o tendão, às vezes ele faz arrancamento, faz uma fratura e rompe e solta esse ligamento cruzado. Corrida, ó, você pisa em buraco e força uma hiperextensão desse joelho, ele rompe o cruzado posterior. Esse paciente chega com um trauma direto, terço proximal da tíbia, você vai fazer o teste e aí você vê que ele tem uma instabilidade posterior desse joelho. Mesma coisa, diagnóstico, história clínica, exame físico, teste da gaveta posterior, eu vou mostrar o que é, sinal da curvatura posterior e hiperextensão do joelho. Tem que gravar esses nomes, pessoal, por causa da prova, mas é bom vocês entenderem, porque quando vocês entenderem, fica fácil. Exame de imagem, sempre fazer o raio-x, AP e perfil, e a ressonância, o exame de escolha. Exame físico, teste da gaveta posterior, é igual da gaveta anterior. Você vai botar o paciente 45 graus, decúbito dorsal, vai sentar no pé do paciente. No cruzado anterior, você puxa a tíbia. No cruzado posterior, você empurra a tíbia lá para trás. Você empurra a perna do paciente para trás. Quando você tem, aí você vai ter um bocejo articular anterior aqui também, mas é diferente, você vai ver que ele afunda. Esse daqui, ele sobe. O patelar, ele faz uma angulação anterior, quando é o cruzado anterior. Quando você empurra lá para trás, ele faz um bocejo posterior. Tá? Sinal da curvatura posterior. Você só apoia uma almofada na coxa do paciente, pede ele para apoiar o calcanhar e solta a perna dele. Você vai ver que a perna dele cai, que ele perdeu a estabilidade posterior do joelho. Hiperextensão. Teste de hiperextensão. Você segura na ponta do pé do seu paciente e levanta a perna. Você vai ver que o joelho dele aqui, ó, a tíbia, parte proximal, cai, ela vai lá para a parte posterior. Isso é bem legal de você fazer comparativo. Segura a outra perna que está boa, os 2 pés assim e levanta. Você vai ver a diferença que vai dar de um joelho para o outro. Tá? São sinais, testes para cruzado posterior. Tratamento.
Mesma coisa, ruptura parcial, tratamento conservador, a não ser paciente de alta performance, atletas, né? E uma ruptura completa, tratamento cirúrgico, a mesma coisa. Ligamentoplastia, você vai tirar um pedaço do tendão ou do patelar, ou do semitendinoso, semimembranoso, e vai refazer esse ligamento. Aqui, ó, uma vista, o ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado posterior, na maioria das vezes, ele faz uma fratura por arrancamento. Às vezes, você só se colocar um parafuso, que ele rompeu, que na verdade ele fica instável porque ele quebrou na inserção do ligamento. Aí você vai e bota só um parafuso, fixando aquela fratura, e ele volta à estabilidade. Ó, aqui é um raio-x. Olha a importância do raio-x, ó. Ah, mas, professor, ele só fez uma lesão do ligamento. Mas ele fez a lesão do ligamento porque ele fraturou. Soltou, onde prende o cruzado posterior dele, ó, fez uma fratura por avulsão. O que a gente tem que fazer? Botar essa fratura no lugar e fixar. Ó, fixou, você voltou à estabilidade posterior do seu joelho. Ruptura do tendão patelar, pessoal, e quadríceps. Geralmente, a ruptura traumática do mecanismo extensor ocorre pela contração excessiva do quadríceps femoral. Pode ocorrer em diversas modalidades de esporte, salto, corrida, futebol. Isso aqui é bem tranquilo. Quando você olha o joelho, você vai ver lá que está rompido o quadríceps. Dor, incapacidade de extensão do joelho, principalmente, né? Você não consegue fazer extensão, porque você altera o mecanismo extensor desse joelho. Quando você rompe o quadríceps ou o patelar, sulco no local da lesão, e a marcha é impossibilitada, ele não consegue andar. Ele rompeu o quadríceps, abriu, enfia um dedo assim, pede ele para esticar a perna, o cara fala, doutor, eu não consigo esticar minha perna. Fui correr, eu fui saltar, eu senti uma coisa rasgando no meu joelho e eu não consigo estender a perna. Aí você aperta aqui, ele tem um buraco. Rompeu o quadríceps. Ou ele pode romper o patelar. São lesões do mecanismo extensor. Tem que fazer a rafia deles. Diagnóstico, exame físico, bem característico, é bem clássico. Né? Fala assim, professor, mas eu tenho que fazer diagnóstico diferencial de fratura de patela? Tem, mas aí é na história clínica. Na história, para fratura da patela, ela pode ter uma fratura por arrancamento também. Não é comum. Normalmente o paciente, professor, doutor, eu fui correr, eu fui saltar, senti uma coisa rasgando no meu joelho. E aí você vai examinar, você vai ver que a patela está íntegra e o tendão dele tem um sulco aqui, você enfia um dedo. Exame de imagem, sempre fazer o raio-x, AP e perfil, e a ressonância vai fechar o diagnóstico. Nesse caso, o ultrassom também é um bom exame para você ver a ruptura do tendão patelar, tá? Mas sempre fazer o raio-x também, pessoal. Ó, esse aqui é um joelho normal, esse aqui é um joelho com uma lesão do tendão que é patelar. Você vê que o quadríceps está puxando ele, o patelar que rompeu. Está subindo com essa patela. Olha a importância do exame comparativo. Está na dúvida? Faz o raio-x dos dois joelhos. Tratamento cirúrgico, tem que fazer a rafia, até porque são tendões muito fortes. Não dá para botar só um gesso, tem que suturar. Mobilização de 4 a 6 semanas, fica ótimo, lesão de tendão. Por último, pessoal, não vamos falar das lesões do menisco.
tá? São lesões muito comuns no joelho. Quem for fazer ortopedia vai ver que é muito, muito comum. Menisco, a estrutura fibrocartilaginosas são essenciais na transmissão e absorção de força e na estabilização do joelho, protege as superfícies osteoarticulares, promove a lubrificação articular. Menisco, forma do menisco são diferentes entre si. O menisco lateral ele tem maior mobilidade do que o menisco medial, ele tem menor mobilidade. Por que está falando isso, professor? Porque aquele que tem uma maior mobilidade tem menor chance de fazer lesão. O que tem menor mobilidade, ele é mais fixo, ele sofre mais, então ele está mais propenso a fazer lesão. Então, a lesão do menisco medial é muito mais comum que a lesão do menisco lateral. Por quê? Por causa da mobilidade. Um tem uma mobilidade maior do que o outro. Tá? A gente já falou que o menisco ele serve como amortecedor. Aqui, ó. Isso aqui é um menisco lateral, ele tem uma forma de quase que um O, mas é um C, ele não fecha aqui não, ele é um C, ó. Ele tem uma mobilidade maior, então ele está menos suscetível à lesão, porque ele se molda ou se ajusta melhor conforme um trauma ou um movimento abrupto. O menisco medial ele tem menor mobilidade, então ele está mais suscetível à lesão. Lesão meniscal associada à lesão ligamentar, a gente já viu isso, que as lesões do joelho são complexas, então você tem sempre que pensar lesão de menisco, eu achei uma lesão do menisco, eu tenho que investigar lesão de ligamento colateral medial, colateral lateral, cruzado anterior, cruzado posterior, tá? E, professor, fui movimentar, o cara ficou com uma dor muito grande no joelho, está bloqueado o joelho dele. Bloqueio articular, a gente tem sempre que pensar em lesão de menisco, é uma lesão que a gente chama em alça de balde, eu vou mostrar para vocês, faz muito bloqueio articular. Tá? Lesão meniscal é unilateral, dor, derrame articular, impotência funcional, atrofia do quadríceps, normalmente nas lesões mais crônicas, né? O paciente vem se arrastando com aquilo, você começa a ver uma atrofia do quadríceps, é um sinal de que pode ter alguma lesão meniscal desse joelho. Os tipos de lesão, ó. Laceração longitudinal, ele rasga assim longitudinal. Ele faz uma laceração radial, quando ele só abre assim. Uma laceração horizontal. Ó. Essa aqui é uma lesão em alça de balde, ele abre isso daqui e bloqueia o joelho. O paciente não consegue flexionar o joelho. Tá? Ele fica duro mesmo. Isso aqui é um outro tipo de laceração, a gente chama de laceração bico de papagaio, laceração em aba. Todo esse tipo de lesão, pessoal, evoluiu muito o tratamento graças à videoartroscopia. Não sei se a gente vai conseguir mostrar para vocês na aula prática o que é um videoartroscópio, não sei se todos conhecem, mas isso evoluiu muito com a videoartroscopia, porque quando não tinha a videoartroscopia, você pegava uma lesão dessa aqui, a gente tinha que abrir o joelho e ir lá e tirar todo o menisco do paciente, para tirar todo o menisco para ele melhorar a dor, porque isso aqui é muito dolorido. Então você tinha que tirar, fazia a menissectomia total, você tirava todo o menisco. E a gente já sabe que o menisco protege a superfície articular. Quando você tira ele, você vai desenvolver no seu paciente uma artrose precoce, certo? O contato do fêmur com a tíbia vai ser comum e você vai desenvolver uma artrose. Então, assim, com a chegada da videoartroscopia, o prognóstico dessas lesões melhoraram bastante. Hoje em dia, você vai ali, sutura essa lesão,
tem um kit de sutura específico para isso. Você vai ali, só tira um pedaço da lesão e mantém boa parte desse menisco. Quando você mantém o menisco, você melhora a sobrevida do seu joelho, né? Diminuindo a chance de artrose. Então, assim, a videoartroscopia foi uma evolução muito grande, principalmente para o joelho, o tratamento das lesões do joelho. Mecanismo de trauma da lesão do menisco. Lesão meniscal, trauma rotacional, sempre rotacional. O menisco medial é o mais lesado, por quê? Porque ele tem menor mobilidade. O lateral ele tem uma mobilidade maior, então ele se ajusta melhor conforme o movimento. Como o medial ele é mais fixo, ele rompe com maior facilidade. Então, as lesões do menisco medial são mais comuns, tá? História clínica do paciente, exame físico, que a gente chama de teste de McMorran, vou mostrar o que é. Exame de imagem, sempre o raio-x, AP e perfil. Ressonância, você consegue hoje fechar o diagnóstico. Teste de McMorran é mais ou menos isso daqui, ó. Você põe o dedo na linha média aqui do joelho, o menisco está aqui, você roda essa perna, faz uma rotação externa. O paciente tem muita dor na palpação, onde você está segurando o joelho no menisco medial. No menisco lateral, você põe o dedão no menisco lateral, na interlinha aqui lateral, e roda internamente esse joelho. O paciente tem muita dor. São testes, mas o que vai fechar o seu diagnóstico mesmo é uma ressonância. Tá? Tratamento. Geralmente é cirúrgico, artroscopia, né? E aí a gente faz a meniscectomia parcial ou total. Quando você tem um menisco totalmente destruído, como uma lesão em alça de balde aqui, é difícil você fazer a sutura de toda essa lesão. Aí a gente vai e tira esse menisco, essa lesão, tenta manter o máximo que puder. A gente chama de meniscectomia parcial, mantendo um pouco menos. Meniscectomia total, hoje em dia, é muito difícil, a não ser por uma patologia de algum tumor, alguma tumoração, alguma coisa mais agressiva. Do contrário, hoje em dia a gente faz mais só meniscectomia parcial. Professor, e qual que é a história clínica, geralmente? Dor intra-articular, quando ele pode ter bloqueio articular, né? Nós vimos lá, pode ter bloqueio, dependendo muito da lesão, cara. Quando você tem uma lesão dessa daqui, o paciente vem com bloqueio articular e dor muito intensa. Mas a maioria são lesões assim, ó, lesão radial. O paciente, o doutor, estou com uma dor, vou jogar bola, começa a jogar bola, meu joelho começa a doer. No dia seguinte ele está inchado, eu fico mancando uns 4, 5 dias, tomo um anti-inflamatório, ele dá uma melhorada, um período, daqui a pouco eu começo a forçar ele, ele começa a doer. Por quê? É um processo inflamatório, né? Quando ele aumenta a carga, vai jogar uma bola, fazer algum esporte, inflama. Mas ele toma um anti-inflamatório que não melhora. Normalmente são lesões arrastadas, mas o clínico é mais arrastado. A não ser que ele faça uma lesão aguda, como essa aqui, faz um bloqueio articular e a dor é muito intensa. Mas como que ele pode ter essa lesão aguda? Durante uma partida de futebol, o cara preparou a perna lá, jogando um vôlei lá, a perna prende a perna e faz o movimento rotacional do joelho. Ele roda e rompe o menisco. Ah, beleza. Aí vai ter estiramento dos outros ligamentos também, então. Às vezes pode ter ou não. Você pode ter uma lesão isolada do menisco, mas é aquilo que eu falei, joelho você tem que fazer todos os testes. Aí você vai fazer teste da gaveta cruzada, teste de estresse para o colateral, mas você vai ver que a causa do trauma foi rotacional
e a clínica dele é mais de região intermédia, interlinha do joelho, intraarticular, você vai suspeitar mais do menisco, mas tem que fazer todos os outros testes. Certo? Professor, Oi. Beleza. desculpa. Quando você faz essa cirurgia de retirada do menisco, tem alguma estrutura que pode substituir ele? Então, existem muitos estudos hoje de transplante de menisco. Não tem dado muito bom resultado. Ainda está muito em estudo. Ainda existe muita evolução ainda no tratamento do menisco. Mas o menisco que a gente vê bom resultado é fazer uma sutura dele, mas outra estrutura que você possa colocar no lugar do menisco ainda não tem bom resultado, não. Aí você Beleza. faz, só regularizar, tirar a lesão, tenta manter. O que tiver bom desse menisco, você tenta manter. O que não tiver bom, não tem jeito. Você vai ter que fazer. Isso aqui é uma pinça, ó. A gente está fazendo uma retirada do seu menisco, uma parte dele que está solta. Porque, na verdade, quando ele chega num ponto de uma lesão radial daquela, ou uma lesão tipo essa daqui, ó, isso aqui fica trabalhando como um corpo estranho dentro do joelho, quase, sabe? Cada movimento que ali fica essa aba batendo, fazendo processo inflamatório, machucando, uma pedrinha dentro do joelho. Você tem que ali tirar ou tentar suturar. A gente tenta primeiro suturar, quando não consegue, faz só a retirada daquela lesão e tenta manter o máximo o menisco, que a gente sabe que ele protege muito a superfície articular, para esse paciente não desenvolver uma artrose aí precoce. Beleza, obrigada. Beleza? Aqui, ó, isso é uma sutura do menisco. Ele estava aberto aqui, ó, de uma lesão aqui, e ele suturou. Fala, professor, mas é sutura igual essa sutura que a gente faz? Não, é um kit. Você pede normalmente quando você vai fazer a cirurgia, você pede normalmente ao convênio e eles autorizam kit de sutura de menisco. É um instrumental que você entra, ele é tipo um grampeador, você aperta, ele costura e fecha a lesão, e você mantém o menisco, ó. Você está mantendo. Quando não tinha isso, uma videoartroscopia, que quem tinha que fazer, tirava todo o menisco. Uma agressividade enorme com o joelho. Isso é um aparelho de videoartroscopia. Você faz os portais, entra com a ótica e faz tudo pelo monitor. Você consegue visualizar. Se a gente tiver tempo aí de voltar à aula, só para vocês conhecerem, quem quiser. A gente volta e meia está fazendo uma artroscopia aí no escola. Então, quem quiser está convidado. É bem tranquilo. Luxação, só você... Oi. Só uma pergunta. Essas lesões, lá também tem fator genético? Porque eu vi, você tem fator ambiental, você tem fator ocupacional, né? Ela também pode ter fator genético envolvido? As pessoas têm mais facilidade de ter lesões do que outras, ou não? Não, existem muitos estudos, cara, também sobre isso, de pacientes, por exemplo, pacientes que têm hiperelasticidade articular, uns têm uma facilidade maior de desenvolver as lesões de estruturas mais fixas, como os meniscos, do que ligamento, mas não tem muita certeza nessa história familiar, nada nunca. É mais traumática mesmo. Beleza. Beleza? Aqui eu vou só citar, ó, que já está cansativo já, ó, mecanismo de trauma, a luxação aguda da patela. Vocês vai dar plantão aí na emergência, poxa, saiu minha patela do lugar. Às vezes por trauma indireto ou trauma direto ou por trauma indireto. Vou torcer o joelho, aquela patela sai do lugar mesmo. E aqui o paciente chega com uma dor terrível, uma deformidade grande, a patela sai mesmo. Normalmente ela sai para o lateral. E o paciente
tem muita dor. E a coisa mais tranquila de fazer, você pega lá a perna do paciente, lá só traciona, só puxa a perna, aquela patela vai reduzir. Vai ser um herói em 1 minuto, bem tranquilo. Aí você tracionou, essa patela vem para o lugar, e aí muita dor, né? Impotência funcional, deformidade da flexão, porque ela está fora do lugar. Patela localizada na face externa do joelho, aí você vai ver que ela sai mesmo. Hemartrose, porque tem sangramento, você rompe, ó, a cápsula articular, essa patela sai. Isso aqui é só questão para vocês de conhecimento. Exame clínico, exame radiológico, raio-x do joelho AP e perfil, principalmente AP. Por que principalmente AP? Porque a gente sabe que quando você faz um raio-x de AP desse joelho, faz um raio-x de AP do joelho, normalmente a patela não aparece. Você só consegue ver a patela no perfil. Quando você faz o raio-x em AP e a patela está aparecendo, significa o quê? Que essa patela está luxada. Ela está fora do lugar. Entenderam isso aqui? Entendemos. Entendeu? Tratamento da luxação aguda. Tratamento conservador. Você reduz, puxou a perna lá do paciente, só tracionar, ela vai para o lugar. Imobilização de 3 a 4 semanas. Ah, professor, isso já é a terceira, quarta vez que sai essa patela do lugar. Ele não pode subir uma escada que essa patela sai. Aí tem que operar. Tem que fazer o tratamento cirúrgico. Ir lá e rafiar essa cápsula para dar estabilidade nessa patela. Tá? Ou corrigir esse ângulo Q, que às vezes pacientes que têm genovalgo ou genovaro acentuado, você tem que corrigir, às vezes, o ângulo Q, ó, faz uma osteotomia no patelar aqui, na inserção dele, e chega ele para cá, você corrige um pouco esse ângulo Q, que está muito aumentado por causa do genovalgo, você diminui o ângulo Q, ó, você alinha, você diminui a força dessa patela dela luxar. Então, isso daqui, correção de ângulo Q, você melhora a estabilidade de patela. Luxação tibiofemoral, luxação do joelho, é muito pouco comum, tá? Mas é só para vocês, eu vou botar uma imagem para vocês saberem o que é. Lesão muito rara, geralmente trauma de alta energia, acidente de moto, né? Carro. Pode ocorrer no esporte? Pode, mas é muito difícil. Luxação do joelho envolve lesão de múltipla estrutura dentro do mesmo, né? Como a gente já falou lá, no joelho pode ter múltiplas lesões. Complicação imediata da luxação do joelho. Lesão arterial, que a gente viu o plexo, a região poplítea lá, lesão de nervo, lesão síndrome compartimental por causa do edema, o trauma é muito grande nessa articulação e aí pode dar muito edema. Então, complicação imediata, principalmente lesão vasculonervosa. Tardia, artrose, porque houve um sofrimento articular muito grande, para chegar ao ponto desse joelho luxar, houve um trauma muito grande nessa articulação, instabilidade desse joelho, que provavelmente rompeu vários ligamentos, e limitação dos movimentos. Aqui, ó, são as luxações. A luxação anterior, quando a tíbia vem aqui para frente. Luxação posterior, quando a tíbia vai para posterior. A tíbia é sempre que vai direcionar a luxação, se ela é anterior, se ela é posterior, se ela é lateral ou se ela é medial, ou se ela é rotacional. Você vê a gravidade do trauma nessas lesões. Qual a complicação imediata? Lesão vasculonervosa. O trauma aqui é muito intenso, muito edema no membro inferior, às vezes síndrome compartimental, que a gente tem que fazer uma fasciotomia,
abrir, às vezes, a perna de fora a fora. Tá? Isso aqui, ó, o raio-x. Luxação anterior do joelho. Por que anterior, professor? Porque a tíbia está para anterior. Tá? Luxação posterior do joelho. A tíbia está para a região posterior. Luxação medial. Está para a parte medial do joelho. Tratamento. Redução urgente. É uma luxação dessa, pelo amor de Deus. Lesão arterial. Revascularização. Síndrome compartimental, se tiver fasciotomia, que é aquilo que abrir toda a face muscular, depois você faz a reconstrução ligamentar. Beleza? 10 minutinhos aí, pessoal. Ainda faltam 2 aulas. As outras 2 são mais rápidas. Essa que foi a mais demorada. Tá legal? 10 minutinhos para tomar uma água. Valeu. Beleza.